questão do prefixo, né? Que o pessoal costuma fazer essa diferenciação do ek e do ei. Exegese e eisegese, né? Então, quando você faz uma exegese, o prefixo ek, no grego, ele sempre dá a entender para fora, né? A própria palavra exemplo, que vem de lá, né, do grego. É o mesmo do Apocalipse 3:10 também? Vai para o inglês, vem para o português, é o ek, 3:10, né? Para fora, tirar. Fora. Então você tira do texto o significado do próprio texto. Então a interpretação correta é chamada de exegese. E a eisegese é você colocar, né, no grego, você colocar o seu pensamento no texto, ou seja, dizer o que o texto não diz, fazer com que o autor diga o que ele não disse. Aí é forçar o texto, violentar o texto, destruir o texto, acabar com o texto. É um perigo. Mas a exegese pode também ser feita de maneira incorreta. Porque existem vários exegetas famosos, e eu poderia citar aqui gigantes da teologia, que fizeram interpretações erradas de alguns textos. Por exemplo, tem exegetas de altíssimo nível que são cessacionistas. Como é que pode? Meu Deus. Para mim, na minha cabeça, não entra. Não. Existe algum versículo na Bíblia que diz que os dons cessaram? Não. Nenhum. Algum que pelo menos sugira isso? Não. Então como que o cara, sendo um exegeta de altíssimo nível, como John Stott, por exemplo, e outros tantos, e o cara fala, não, os dons cessaram no primeiro século, não tem mais línguas, não tem mais profecia como dom, que agora a pregação, esse é um perigo até nosso, viu? Tem muita gente em nosso meio dizendo que a pregação é a profecia. Isso, irmãos, isso é de um perigo tão grande dentro do meio pentecostal, porque isso é herança cessacionista. Sim. Calvinistas, cessacionistas de outras vertentes teológicas que pregam isso. Não, a pregação do evangelho é profecia hoje. Não tem mais o dom de profetizar. Às vezes o pentecostal, sem perceber, está dizendo isso. Não, a pregação, eu não creio mais em profecia. Muita gente falando profecia falsa, então eu só creio na profecia verdadeira, que é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus e nela nós temos profecias, mas ela não é a profecia como a gente vê o dom. O dom de profecia é uma coisa, a pregação da palavra é outra coisa. Então a gente tem que fazer essa diferença, senão vai dar problema grande. Então você vê, a exegese, ela pode ser feita corretamente desde que os meus pressupostos estejam corretos. Se eu sou um cessacionista, eu vou ler a Bíblia com pressuposto cessacionista. Então, eu vou ler os dons e vou dizer, nossa, que lindo que foi, né? Isso aconteceu no primeiro século, devia ser maravilhoso, mas não tem mais. O pentecostal não, ele já lê com outra hermenêutica, que é a hermenêutica pentecostal, que já deu tanta polêmica por aí, né? Não, porque não existe hermenêutica pentecostal, hermenêutica. Existe, e ela é totalmente diferente. A gente lê Atos e diz, isso aqui aconteceu e continua acontecendo. A base para as nossas experiências está no livro... Ah, mas Lucas era historiador. Atos é um livro histórico. É um livro histórico, porém é um livro teológico. Lucas não era só historiador, ele era teólogo. Aí acaba. Aí você lê o Roger Stronstad, aí você lê o Robert Menzies, William Menzies, Donald G. Você vai lendo esses caras, os grandes pentecostais, o Craig Keener, que é um dos maiores teólogos do mundo e é pentecostal, erudito. Vocês já chegaram a ter contato com a enciclopédia de interpretação, comentário de Atos Apóstolos dele? Não. 5 volumes, se não me engano. Eu vi não, que... pelo amor de Deus, o cara fazer aquilo ali é uma humilhação com a gente, né? Como é que o cara faz isso? Desse tamanho, compêndio, mais de 5.000 páginas, sei lá quantas páginas, só de Atos dos Apóstolos. Sim. Meu Deus. Então, você vê, existem eruditos na academia pentecostais, homens de Deus, que souberam interpretar a Bíblia corretamente, fizeram a exegese correta do texto, porque as nossas experiências se baseiam na Bíblia. Eu não posso validar o texto bíblico pela minha experiência e dizer assim, como alguns falam, né? Não, agora eu acredito no que está escrito em Atos porque aconteceu comigo. Então você está errado. Você devia acreditar antes de acontecer com você. E por acreditar que tinha acontecido no livro de Atos e que era para hoje, você poderia ter tido essa experiência também. Então a experiência que a gente tem, ela é baseada no texto bíblico. Eu creio que está na Bíblia, eu creio que aquilo ainda é para hoje, creio que Deus faz daquela forma, por isso eu posso ter essa experiência.
e não tenho experiência, agora acredito no que está escrito. Eu crendo ou não, é o que está escrito, verdadeiro. Está na Bíblia, é verdade. Ah, mas não aconteceu comigo. Então, não é porque não aconteceu com você que não é verdade. Minha experiência não valida o texto. Não valida o texto. Entenderam? Então é muito interessante a gente saber fazer essa diferenciação entre exegese correta e exegese incorreta, e a exegese que é a pior de todas. Senão a né? pessoa acaba anulando isso e aí entra no que o pastor falou, é terrível. Exatamente. É o experiencialismo. Sim, É um tema também, sensacionismo. pesado, né? Tá bem latente, né? Parece que já foi um assunto bem debatido na história da igreja, né? Sim. Assim como também na Trindade, nos concílios da vida, parece que sempre volta, né? Com sempre certeza. volta à tona. Com certeza. Força, né? E esse sufocamento do Espírito Santo, que é o que Paulo aconselhou que a gente não fizesse, não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito. É o que a igreja fez durante a história. Por quê? Por causa dos excessos e dos exageros, que sempre vão acontecer, mas que podem ser ensinados. As pessoas que cometem os exageros podem ser instruídas, ensinadas, e aí você consegue resolver essa situação. Mas não é por conta do exagero que eu vou anular a operação do Espírito. Exatamente. Senão, não, imagina. Fica aquela coisa engessada, né? O próprio montanismo, você sabe que tem várias acusações falsas contra Montano, que ele queria ser Deus, que ele falava em nome de Deus. Não, ele profetizava. Claro que algumas coisas que ele ensinou, a gente sabe que não são admissíveis, mas não de tudo. Porque se você ler a história com minúcia, você vai perceber que era mais ou menos o que acontecia hoje. Alguém vai profetizar para você e diz assim diz o Senhor. Eu te digo isso. Vai falar, como é que pode? Ele está falando na primeira pessoa? Ele é Deus agora? Não, se anula isso. Ele está dizendo que ele é Deus. Herege. Então ele foi condenado a herege com muitas injustiças. Eu nunca vi alguém falando bem do Muitas montanismo. injustiças. Então, Pois ninguém fala. Exatamente. Aí, você vê, na história da igreja, começaram a bater tanto nessa questão que proibiram todo mundo de profetizar. Ninguém pode mais profetizar. Alguém levantou, não, está querendo ser Deus, está falando em nome de Deus? Não, isso não existe, acabou. Aí começaram com essa ideia de cessacionista. Dons cessaram, não tem mais profecia é a pregação é a palavra de Deus, então não erra, então é melhor confiar na Bíblia.